Olá, estou aqui hoje, para conversar sobre dois institutos jurídicos: divórcio e separação judicial, tá? Então, vamos conversar um pouco sobre esses dois, deixando bem claro as suas diferenças. O motivo de conversar mais sobre essa situação é o fato de que eu recebi algumas mensagens de que indagando, sobre a possibilidade de se entrar ainda com pedido de separação judicial. Se não podia mais pedir a separação judicial, visto que às vezes o casal não quer se divorciar, quer se separar judicialmente, somente judicialmente, enfim. E parece que talvez eu não tenha sido bem claro, na minha sustentação naquele vídeo, nas minhas colocações, não tenha sido claro o suficiente, ou não tenha deixado até você que também achei confuso, quando disse que a Constituição entrou em conflito com o Código Civil nessa parte, que a Emenda Constitucional 66, mudou totalmente o enunciado do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição, que dizia: o divórcio pode ser encerrado com a separação de fato há mais de 2 anos ou 1 ano após o trânsito em julgado da separação judicial. Era esse o sentido da norma do parágrafo 6 do artigo 226, que foi alterado pela Emenda Constitucional 66 em 2010. O motivo da alteração, da emenda, é exatamente aquele dispositivo, é exatamente para tornar mais fácil a realização do divórcio, não ficar atrelado ao tempo, o divórcio, tá? Deixando bem claro, vamos resgaçar um pouco essa norma, para deixar bem claro essa situação. O objetivo da emenda, da alteração daquele parágrafo 6, é permitir às pessoas que queriam se divorciar não ficarem esperando que passasse 2 anos separados de fato para pedir o divórcio, ou separado judicialmente já, esperar mais 1 ano no trânsito em julgado para então converter aquela separação em divórcio. É o conhecido divórcio indireto. Então, tinha esse tempo todo que o casal, às vezes, queria se divorciar, às vezes já para ter outro relacionamento, enfim, outro casamento, e ficava atrelado esses 2 anos, digamos, O intervalo de 2 anos de uma separação, de fato, já ficar esperando. Ou separado de fato há 1 ano, pediu separação judicial, tem que esperar mais 1 ano no trânsito julgado para pedir o divórcio. Então houve uma pressão da sociedade, etc., que mudasse essa norma. Quem queria se divorciar, que se divorciasse rapidamente, não precisava, não cabia mais aquele tempo, enfim. Aí veio a norma. Aí a questão que algumas pessoas confundem é o fato de que o parágrafo 6º diz o seguinte: o casamento é dissolvido pelo divórcio. E acabou, só diz isso. Apagou o texto que tinha, digamos assim, apagou, e criou esse texto. O casamento se extingue, se encerra com o divórcio. Não delimitou ao tempo, nem de separação judicial, nem de separação de fato 2 anos. Tudo bem. Agora é o seguinte: essa norma ela é para o divórcio, tá? É o divórcio. E aqui a gente tem que entender um pouco uma diferença que tem entre casamento e sociedade conjugal. Aí eu tenho que entrar um pouco mais na questão para deixar bem claro. Sociedade conjugal é exatamente uma sociedade. No momento que você se casa, você cria uma sociedade com o outro, tá? Com obrigações, deveres, direitos, etc. Vínculo matrimonial, casamento, é um elo, é uma situação jurídica, tá? Que é o casamento, tá? Então, sociedade conjugal e casamento são um pouquinho diferentes, tá certo? Aí você diz: mas quando você se separa, você não tá livre? Não. Separação judicial mantém o vínculo matrimonial, mantém o casamento. Você não pode se casar novamente ainda. Você apenas extinguiu a sociedade conjugal, Divide o patrimônio, estabelece pensão se tiver filhos, estabelece a guarda, quem fica, quem não fica, se é compartilhada, se é guarda lateral. Todas as repercussões jurídicas de uma sociedade conjugal entre os dois.
Não, o casamento não se dissolve ali naquele momento. Ou seja, você ainda é casado, tecnicamente. Você não pode se casar só com a separação judicial. Tá certo? Até 77, até 1977, isso se chamava desquite. E a regra era, eu já falei isso, né? A regra era, você é desquitado, você não pode se casar, porque era proibido o casamento, era proibido você extinguir o seu casamento. Era uma regra resquício, tá? Dos costumes, até então na época. Casou é para sempre, o casamento é eterno. Isso é uma ideologia até da igreja cristã, católica. O que Deus une, o homem não separa. Esse é um fundamento da ideologia religiosa católica, que deve ser respeitado, e aqui não está se debatendo isso. Aqui a gente está falando no campo do direito civil, relações civis, casamento civil. Tá? Então, o que acontece? Você é casado ainda, separou judicialmente. Você é casado ainda, enquanto não dissolver o casamento, você não pode ter outro casamento. Você pode até ter uma união estável. Você está separado judicialmente ou separado de fato, você pode ter outra união estável. Uma união, outra não, ou uma união estável. O Código Civil permite. Agora, o divórcio é diferente. O divórcio, ele extingue logo o casamento. Ele extingue a sociedade e o casamento. Quando você se divorcia, você quebra o elo com a outra pessoa, o elo que tinha matrimonial. E a única condição, que seria uma conditio sine qua non, uma condição necessária para você casar novamente, é exatamente o divórcio. O divórcio é a única que você pode casar novamente. Só a separação judicial, não pode. Entende? Então, por conta disso, por conta disso e outras, é que a Constituição foi alterada, lá no parágrafo 6, para dizer, olha, o casamento se acaba com o divórcio. Aquela norma é só com relação, tecnicamente, ao divórcio, digamos assim. A gente diz que a separação judicial se esvaziou, porque as pessoas, dando demanda, procura logo o divórcio, não vai mais procurar a separação judicial 1 ano para depois pedir o divórcio. Agora, isso não pressupõe e dizer que houve, e aí há uma certa polêmica na própria doutrina, se aquelas normas do Código Civil estão eficazes ainda, se pode aplicar, entendo que sim, entendo eu que pode sim, aplicada. Aí a gente tem que ir para a hermenêutica do direito. Qual é a intenção daquela norma? Por que o Código Civil dividiu? Doutor, olha, por separação judicial, você ainda tem 1 ano, ou você pode separar de fato para o divórcio e criar esse tempo todo. Para o princípio do quê? A constância da família, tentando manter a família. E a ideia é a manutenção da família, por isso que o Código Civil, o legislador do Código Civil, criou esse interregnozinho aí de 1 ano e 2 anos para separação de fato. Podendo até, quando se trata de uma separação judicial, posteriormente, o casal, os que estão separados, pediu o restabelecimento da sociedade. Há uma possibilidade. Ora, para manter, a ideia é manter a família, manter o casal, o casamento. Quando não dá mesmo, é que vai para o divórcio, que encerra o vínculo matrimonial. E daí os dois são livres para se casar até, constituir outra família, outra união estável, etc. Entre um homem ou uma mulher, entre mulher e homem, não interessa. Tá certo? E quando eu disse a questão de que a letra morta do Código Civil é com relação exatamente ao homem e à mulher. Porque a definição lá do Código Civil para a união estável é a união entre homem e mulher, né? Entre homem e mulher, relação duradoura, pública e contínua, com o fim de constituir família. Entre homem e mulher. Tá? Mas aí houve uma ação de descumprimento de preceito fundamental julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2015 e julgou procedente. Ou seja, aquela norma ali, ela já não vale mais. No ponto de vista de que a união estável pode ser uma relação homoafetiva. Pode ser entre homem e homem, mulher com mulher, não tem problema. Né? Falei sobre isso anteriormente no vídeo. Né? Então, quando eu digo que a letra morta, em relação a essa questão, eu quis dizer que a união estável, a definição de união estável no Código Civil, falando entre homem e mulher, não é mais. Aquela parte entre homem e mulher está escrito, mas não vale. Pode ser homem e homem, mulher com mulher. O Supremo julgou no mérito, e quando o Supremo julgou o mérito, ela tem validade erga omnes, né? E efeito vinculante para o Poder Judiciário, Poder Público, para as pessoas, toda a população, a comunidade, a república.
Então, um ponto que ficou, né, em dúvida, essa questão, quando eu digo letra morta é isso, viu? No sentido que ela não tem mais eficácia. Aquele homem e mulher só, o resto do Código Civil não, né? Calma. O resto das normas não, ela se mantém. Fiz uma crítica à questão do concubinato lá no final, quando o Código Civil ressuscitou o histórico do concubinato, né? Uma relação eventual entre homem e mulher, inclusive, casado, porque não reconhece, não pode dois casamentos. Aí vem a história da bigamia, que eu falei da bigamia, né? Que é crime no Código Penal, ainda é. Adultério não é crime. É ilícito civil, fato gerador de uma separação judicial. Adultério, né? Ação de difamação do outro, né? Infidelidade, tá? É causa de separação judicial, é uma causa prevista em lei, né? Infidelidade, você ser infiel, né? Infidelidade recíproca. O dever de fidelidade recíproca, o dever de coabitação, são deveres da sociedade conjugal, tá? Então, no momento em que a Constituição diz o casamento se extingue com o divórcio, não revogou expressamente outras normas do Código Civil. Dentro de que concepção você diz isso? Porque o fim maior é a manutenção da família. Interesse maior, tanto é que a família, no artigo 226, na cabeça do artigo, deixa bem claro: família é a base da sociedade e tem a proteção do Estado. Então, o Instituto da Família, ele é consagrado na Constituição. E é interesse manter a família. Então, o motivo pelo qual o Código Civil, ele criou esse interregno de 2 anos de separação, de fato, para o divórcio. Você quer o divórcio mesmo? Então, espere 2 anos, separação judicial, primeiro, depois 1 ano, aí pede o divórcio, para a tentativa de reconciliação entre as partes. É essa a ideia do tempo. Mas a Constituição veio, parágrafo 6º, lá na emenda constitucional 66, e acabou com a história de que o divórcio dependa desse intervalo de tempo. Não, o divórcio você pode pedir, entrar com um pedido de divórcio, dependendo do tempo. Uma semana depois do casamento, 1 mês, pode pedir o divórcio direto. Que aí o divórcio direto, o divórcio mesmo, acaba, por uma via de consequência, com a própria sociedade conjugal. Não precisa o casal, um dos dois, ou consensualmente, entrar com a separação judicial antes, para depois pedir divórcio, ou esperar 2 anos. Pode pedir o divórcio, ou consensual, ou litigioso, independente do tempo. Isso não implica de que as partes, consensualmente, ou um ou outro, possa entrar com um pedido de uma separação judicial. Talvez no subconsciente dela, no afã, na esperança de que lá no futuro poderia ter uma possibilidade de reconciliação, o que não teria com o divórcio. O divórcio não fala com reconciliação. Até pode falar a partir de você divorciou-se, voltaram a se reconciliar do mundo dos fatos, digamos. Aí, quer se casar, tem que se casar novamente. Não é restabelecer a sociedade conjugal, como é se você pedir só uma separação judicial. Porque com a separação judicial as coisas ficam mais fáceis para o futuro. Vamos supor, a partir da hipótese de que se reconcilie o casal, com a reconciliação, separou-se, daqui a 1 ano, acontece, eu já fiz algumas reconciliações, algumas ações de conversão de separação judicial, restabelecimento do casamento. E é muito simples, é uma petição no próprio processo que separou, não precisa nem de outro processo. Peticiona nos próprios autos do processo, informando a intenção de restabelecer a sociedade. Restabelece a sociedade com todos os direitos e deveres que existiam. Você não se divorciou, então pode. Agora, divorciou-se? Não. Quero voltar, vamos voltar novamente. O casal quer voltar a ter o vínculo, vai ter que se casar novamente. Olha aí a diferença, entende? A diferença é essa. Então, o motivo de existir ainda no Código Civil, e não foi expressamente revogado, e as pessoas podem usar, apesar de a maioria dos casais, pelo menos na prática forense, viu? Que pretende encerrar a união conjugal, partem logo para o divórcio. Tá? Depois que surgiu essa norma nova da Constituição Federal, os casais partem logo para o divórcio.
maioria, na prática forense, que a gente vê muito. Tá? Mas tem a possibilidade de um ou outro entra com o quê? Com a separação judicial consensual. Como que diz? Vamos dissolver a sociedade, você vai para um lado, eu vou para o outro, separa os bens. Se tiver filhos, regula a questão da visitação, da guarda, da pensão, enfim, todas as cláusulas de uma separação. No entanto, o elo continua. O elo jurídico, matrimonial. O vínculo matrimonial, o casamento continua. No sentido do casamento, no sentido de que ele é separado judicialmente, mas não pode casar de novo, porque não é divorciado. Ou seja, o vínculo matrimonial se mantém com a separação judicial. O vínculo conjugal. A extinção do vínculo conjugal só se dá com o divórcio ou a morte de um, viu? Claro, a morte de um dos dois extingue o casamento, né? A morte de um dos dois, isso aí é muito claro, não precisa, é óbvio, né? Tá? Então, essa é a grande diferença. Agora, que ele existe, o texto existe e pode ser aplicado? Pode. Ele é o tipo do instituto em potencial, é um direito em potencial. Ele pode ser usado a qualquer momento. Mas com o advento da emenda constitucional 66, ele perdeu muita vida. Tá? E é muito comum no direito, se tem um texto numa lei, que ele não tem vida, digamos, não é utilizado, mas é um direito em potencial, pode ser usado a qualquer momento. Tá certo? E aí onde dorme a grande diferença dos dois. Porque existe o quê? Existe a sociedade conjugal, que é uma espécie de contrato, onde estabelece os direitos e deveres de todos. Não deixa de ser uma sociedade conjugal. A doutrina trata a sociedade, o casamento, como um contrato. Tem contrato, tem obrigações, tem deveres. Né? Existe a sociedade, existe o próprio casamento em si, o vínculo matrimonial. Separação judicial extingue a sociedade. Vínculo, casamento, só o divórcio. Que é uma situação pronta. O elo é aquilo que se desliga só com o divórcio, ou com a morte de um dos dois. Como a separação judicial também, com a morte extingue a sociedade conjugal. Tá certo? Existe essa diferençazinha no direito, no Código Civil, deixa bem claro ainda, apesar, né, do parágrafo 6º. É essa a diferença, viu? Eu queria deixar bem claro aqui nessa conversa, com relação a isso. E o fundo disso, o porquê, né? A mens legis, a intenção da lei, é exatamente a manutenção da família, a manutenção ali do casal. Não só do casal, da família. Se tiver filhos, né? Pode ser uma família monoparental, que aí não precisa de divórcio, só tem um e o filho, os filhos. Estou falando de uma situação de que é manter uma família que vem, e apesar da separação, ainda há uma possibilidade de restabelecimento, sem precisar casar novamente. É essa a grande ideia do legislador e a grande intenção da lei. Quando colocou no Código Civil separação judicial, divórcio, sociedade conjugal, casamento. São duas coisas que confundem, mas são diferentes do ponto de vista jurídico. Tá? Então, eis aí a diferença básica, tá? Entre os motivos, a relação entre o parágrafo 6º e o Código Civil, e aqui eu coloquei também a questão da letra morta lá, que eu falo no homem e mulher, né? No mulher. Interessante, só para complementar, ali por 2015, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a DPF, da qual eu falei, e de lá para cá, né, se tornou viável, né, os casamentos de pessoas de mesmo sexo, união estável de pessoas de mesmo sexo biológico, claro. E também o fundamento, né, que deu fulcro, né, na ADPF e que fundamentou também a decisão do Supremo, foi basicamente em cima de 3 princípios. O princípio da liberdade, e o princípio da dignidade da pessoa humana, Constituição Federal, né? Tem primeiro esses dois, se não me engano. E um brilhante, que é o princípio do direito à busca da felicidade. Só para fechar, inclusive essa DPF, o relator, salvo engano, foi o ministro Celso de Mello, decano, que se aposentou agora em abril, maio de 2021 desse ano, que foi uma perda, digamos assim, a saída da aposentadoria desse ministro. Substancialmente é insubstituível ele, né? Numericamente até é substituível, mas substancialmente não foi substituído, digamos.
E um voto brilhante dele, né? Naqueles votos exemplares que o ministro Celso de Mello sempre proferiu, né? Onde ele argui principalmente o princípio do direito à busca da felicidade, que é um princípio não expresso na Constituição Federal, ele não existe na Constituição, expressamente, como existe dignidade da pessoa humana, soberania, pluralismo político, partidário, direito à livre iniciativa e N princípios aí, específicos, né, da Constituição Federal. Ele é um princípio não expresso, é implícito, princípio que transcende até o direito brasileiro, tá? Enfim, princípio da busca, direito à busca da felicidade. Foi com base nele que o Supremo, no plenário, né, julgou. E a partir de então, a união, né, união estável, casamento de pessoas do mesmo sexo, virou regra, sem problema algum. É hoje o que permeia a realidade brasileira, o direito brasileiro. Tá? E aqui eu vou encerrando mais essa nossa conversa, esperando que tenha esclarecido nesses pontos. Tá? Se você gostou desse vídeo, curta aí, se inscreva no canal se não está inscrito, indica o vídeo aí, o canal para as pessoas, assina o sininho aí para receber as notificações, estou sempre postando aqui na medida do possível, né, vídeos semanais, 2 ou 3 pontos específicos. Nesse momento a gente está trabalhando mais na área de direito de família, né, mas provavelmente poderemos ampliar, tá? E até a próxima.